Vamos falar do Datena. O Datena virou notícia, ainda tá sendo notícia, porque ele saiu do SBT. Aí você pode pensar, pô, cara, tudo bem. Esses artistas saem de emissora, trocam de emissora. Mas o Datena, ele é conhecido por sair de emissora de uma forma muito rápida. Apesar de ter ficado muito tempo na Band, ele teve passagens relâmpagos por alguma emissora. Lembra dele voltar pra Band e algumas semanas depois, ou até meses depois, romper com a Band, não, com a Record? Ele foi pra Record, rompeu com a Record por algum desentendimento, saiu e teve que pagar uma multa milionária, né? E aí, por que a saída do SBT tem chamado tanta atenção? Primeiro, vamos tentar entender o momento que o Datena estava vivendo. Vocês lembram que o Datena estava na Band há muito tempo, apresentando o Brasil Urgente, era um sucesso de certa forma, e ele decidiu se meter na política. Um sonho antigo do Datena. Há muito tempo o Datena sempre dava a entender, eu vou disputar essa eleição. Chegava na última hora, ele desistia. Aí acontecia uma nova eleição, ele, não, agora eu vou disputar essa eleição, vou participar dessa eleição, fazia mó fuzuê, chegava na última hora, ele desistia de participar da eleição, até que chegamos aqui na eleição de 2024, e o Datena falou, vou me candidatar a prefeito. Todo mundo já falou, ih, lá vem o Datena com esses papos de se candidatar, na última hora você pode ter certeza que ele vai desistir. Não desistiu, porém, na minha opinião, era melhor ter desistido, não ter participado dessa eleição de São Paulo. Vocês lembram, essa participação do Datena na eleição de São Paulo foi uma tragédia em todos os sentidos. Teve a cadeirada com Pablo Marçal, teve a participação dele nos debates que deixaram muito a desejar. Todo mundo acreditava que o Datena ia bombar, ia brilhar nos debates. Pô, o cara é comunicador, há vários anos tá falando de temas policiais. Quando chegar na área de segurança pública, então esse homem vai dar um show. Ele foi muito mal nos debates. Ele mesmo chegou a dizer que, olha, ficou surpreso, achava que por ter tanto conhecimento como comunicador, apresentador, como ele falava tanto de temas policiais, ele, né, iria muito bem, mas não foi. E para piorar, ele foi muito mal votado, né? Todo mundo acreditou, não, se o Datena for disputar, ele vai ficar ali nas cabeças, hein? Vai ser ele, o Boulos, o Ricardo Nunes. Não foi nada disso, gente. O Datena foi um fracasso total nessa eleição. Total. Teve uma votação assim, fraquíssima, uma coisa assim, que nem a pessoa que é conhecida ali por ser pessimista, nem ela achou que o Datena seria tão mal votado, e ele foi mal votado. Aí beleza, né, depois dessa passagem pela política, ele volta pra Band, e a Band já não recebe ele com aquele braços abertos que ele acreditou que receberia. Primeiro, ele já ficou surpreso porque ele não voltaria mais pro Brasil Urgente, né? Dizem, né, que quando ele foi participar da eleição para a Prefeitura de São Paulo, tinha ali um pré-acordo entre eles, olha, independente do resultado não, se eu perder a eleição, eu volto aqui e continuo apresentando o Brasil Urgente. Dizem que tinha esse acordo aí de boca, talvez. Quando o Datena perde a eleição, ele volta pra Band, ele percebe que a Band já não tá dando a moral pra ele. Aí o que acontece? Ele já perde rapidamente o programa dele, o Brasil Urgente. Fizeram uma promessa para ele que daria um outro programa, né? O Datena não é conhecido por ter muita paciência. Quando ele viu que as coisas lá na Band não ia acontecer da forma que ele imaginava, ele pediu demissão da Band. E aí o SBT, né, que é uma emissora maior que a Band, deu uma grande oportunidade para ele, né? Falou assim, não, vamos trazer o Datena, né? Um nome aí jornalístico famoso, um nome policial famoso, tá na moda, continua na moda programas policiais, não, traz o Datena. Dizem que o salário dele era muito abaixo, né, do que ele ganhava na Band, ou que ele estava acostumado a ganhar. Mas ainda assim era uma nova oportunidade, estava indo para uma emissora. E ele, quando chegou no SBT, ele rasgou elogios ao SBT. Nossa, é um sonho trabalhar no SBT, meu Deus do céu, sempre quis trabalhar no SBT, a emissora do Silvio Santos. Beleza, aí o Datena foi contratado pelo SBT e primeiros dias é aquele sonho, né? Você chega no trabalho que você sempre sonhou, então ele fazia declarações constantes, deixava bem claro que adorava o SBT, mas logo tudo isso mudou, né? O Datena, gente, é conhecido nos bastidores aí por ser uma pessoa difícil, complicada. Lá na Band, ele era uma pessoa muito difícil, mas a Band dava toda a estrutura para ele ser o que ele queria ser. Afinal, ele dava bastante audiência, né? Já no SBT,
Dizem que nas primeiras semanas o Datena já foi uma pessoa muito difícil, sabe? Ele queria mandar tudo, queria tudo do jeito dele, né? E lá no SBT, mesmo ele sendo contratado como uma grande estrela, lá não era Band, né? E rapidamente o Datena começou a criar um desgaste no SBT, né? Teve alguns problemas com o SBT, com o repórter, com direção, com profissionais que trabalhavam com ele, né? Teve até aquele episódio dele com a repórter, né, ao vivo, né, que ele foi grosseiro com a repórter, depois pediu desculpa. Talvez na Band isso jamais aconteceria, né, porque ele meio que mandava em tudo. E aí o Datena, ele começou a falar que não, que ia se aposentar, que não ia ficar muito tempo no SBT, que ia ficar no máximo 1 ano, chegou a falar do salário dele, que o salário dele não era tão alto assim, né, e gente, do nada, pá, Datena saiu do SBT, agora, semana retrasada, né? E aí começa as fofocas que é o mundo da TV. Muita gente tá falando assim, ele saiu fora porque o Bate, sabe o Luiz Bate, que era da Record, foi contratado pelo SBT. E ele já tem uma rixa, sabe aquela treta que não é declarada, mas é uma treta? Dizem que o Datena ficou muito incomodado pelo SBT ter contratado o Bate, né? E foi revelado pelo Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, que foi o primeiro a declarar que o Datena ia sair do SBT. Ele falou, não, o Datena tá indo pra Rede TV pra ganhar um puta de um salário. Aí essa notícia se espalhou rapidamente, né? E um dia depois, o Datena saiu fora do SBT, né? E foi pra Rede TV. E aí tem algumas contradições, e a gente vai falar sobre essas contradições. Primeiro, né? O Datena fala sobre estrutura. Não, né? Uma das coisas que ele teria reclamado que era a estrutura nessa SBT. Pô, mas ele vai pra Rede TV. O SBT, comparado à Rede TV, é uma rede gigante, com mais dinheiro, com mais condições. Então o Datena sai do SBT reclamando da estrutura e vai pra uma emissora que tem menor estrutura, né? Outra coisa que chamou a atenção, o Datena sempre falava, não, eu tô pra se aposentar, deu uma entrevista pra Sônia Abrão, né, e falou, não, a minha ideia é ficar aqui muito tempo, tô com muita energia, quero trabalhar, né, outra contradição, né, e aí dizem que o pessoal da SBT, né, ficou muito chateado com a forma que o Datena decidiu tudo, porque eles deram uma oportunidade pro Datena, né, criaram uma expectativa, tal, né, agora vamos ver quanto tempo o Datena vai ficar na Rede TV. Essa é uma aposta que muita gente da TV tá fazendo. Quanto tempo o Datena vai ficar na Rede TV?